Hoje a gente vai ver dois sonetos de Camões, então vai ser um pouco diferente, né, das últimas análises. E também hoje a gente vai fazer uma inversão. A gente estava fazendo uma leitura e depois a gente via a estrutura, depois via a ideia do soneto, do poema. Hoje a gente vai inverter. A gente vai fazer a leitura e na sequência a gente vê a ideia. Tá? Vamos discutir um pouco a ideia. Depois a gente vê a estrutura, até porque a estrutura a gente já viu bastante e já começou a ficar fácil e até maçante. Então a gente vai ver a ideia, depois a gente vê a estrutura de uma forma bem rápida, para treinar, para decorar, né, os versos, os tipos de verso, os nomes. Né? Então a gente vai fazer essa inversão, ok? E vamos ver então primeiro, a fazer a primeira leitura do primeiro soneto. Vocês vão ver que esse soneto ele é bem diferente de todos que a gente viu até agora. Olhando a estrutura aqui, você já percebe que ele é bem diferente. Então vamos ver que soneto é esse aí, esse primeiro. Né? Vamos lá. Que esperais, esperança? Desespero. Quem disso a causa foi? Uma mudança. Vós, vida, como estais, sem esperança? Que dizeis, coração? Que muito quero. Que sentis, alma, vós? Que amor é fero. E enfim, como viveis, sem confiança? Quem vos sustenta logo uma lembrança? E só nela esperais, só nela espero. Em que podeis parar, nisto que estou? E em que estáis vós, em acabar a vida? E tendê-lo por bem, amor o quer. Quem vos obriga assim, saber quem sou? E quem sois? Quem de todo está rendida? A quem rendida estáis? A um só querer. Ok, então tá aí a primeira leitura. Como vocês puderam observar, é bem diferente dos outros sonetos que a gente leu, porque tem uma estrutura muito específica, muito especial, muito diferente, por ser uma estrutura que é composta de perguntas e respostas, né? Ou seja, um diálogo, como essa nota indica. Então, um diálogo. Né? Ele conseguiu fazer um soneto em formato de diálogo, e esse diálogo ocorre entre o eu lírico do poeta e os seus próprios impulsos, suas próprias emoções. Então ele vai falar com a esperança, vai falar com o coração, vai falar com a alma, com a vida. Bem diferente e bem interessante, né? Recorrer a essa forma, essa ideia, né? Então é simplesmente um diálogo, né? O que mais a gente pode falar aí? A gente precisa observar que essa estrutura ela é composta de algumas figuras. Outro ponto que a gente vai começar a focar, né? Nessa e nas próximas análises. As figuras de linguagem que povoam o poema. Aqui a gente pode destacar, por exemplo, anáfora. Né? Anáfora é uma figura que remete a repetições. Então, se a gente observar, são várias perguntas, né, iguais, em alguma medida. Então, que esperais? Que dizeis? Que sentis? Que podeis? Isso é uma figura chamada anáfora. Tá? Então, repetição. Então, tem uma ideia de martelar, de inquirir, né? o, quem está sendo, né, questionado, colocar contra a parede. Né? Essa é a ideia, né, que a anáfora traz. Aí você repetir várias perguntas, né? E as respostas, elas são pequenas, né? São respostas meio lacônicas. São respostas de alguém que não quer falar muito. Desespero, uma mudança. Lógico que pela estrutura do próprio soneto não daria para fazer respostas maiores, porque o verso tem que ser decassílabo, mas isso também faz parte aí da ideia do soneto. Alguém que está um pouco lúgubre, cabisbaixo e não quer falar muito. E aí quem está inquirindo está recebendo respostas bem monossilábicas e curtas. Okay? Então isso é uma coisa que a gente já pode destacar. E o soneto ele traz uma ideia de turbulência, né? De crise. Que crise é essa aí? Né?
a gente vai ver que ele está não sei, numa uma fase, um estado ocasionado por uma mudança, como a gente vai ver. Então, primeiro ele está falando com os impulsos, então ele está falando com a esperança aqui, né? Aqui é uma outra figura, né, que é a paronomásia, então esperais esperança, né? Isso aqui é para palavras semelhantes. Na verdade, esse poema ele está cheio de figuras ligadas a sons, né? E aí remete àquilo que a gente falou na outra análise, melopeia. Então você tem vogais repetidas, consoantes, né? Aqui, por exemplo, você tem muito es, né? Esperais, esperança, esperança aqui de novo, estais, esperais, estais, estais. Então você vê que es, né? E a própria na esperança, esperança, mudança, esperança, confiança, lembrança, né? Esperar, parar. Então, isso daqui tudo envolve melopeia. E aqui é importante a gente fazer uma observação, um complemento ao que a gente falou numa outra análise sobre Shakespeare. A gente falou de Shakespeare e a gente falou que a gente usou, né, esse assunto para falar de melopeia. E nessa ocasião eu falei que a língua inglesa, por sua própria estrutura, tem menos possibilidades. Quando a gente vai falar de versos, tem menos possibilidades do que a língua portuguesa. Agora, isso não significa que Shakespeare tem menos, ou que não tenha melopeia, né? Que tenha menos que o Camões. Na verdade, Shakespeare talvez seja maior do que Camões, ou está no mesmo patamar. Então, o que eu disse é que Shakespeare ele escreve numa língua que, por suas próprias limitações, né, tem essa característica. Os decassílabos são iâmbicos, e aí tem aquela estrutura que talvez, e muitas vezes soa, isso foi dito por muitas vezes, né? O decassílabo iâmbico, às vezes ele fica cansativo. Agora, essa não é a única forma de você construir a melopeia. Então, isso que a gente está falando aqui também é melopeia. Então, você repetir sons e saber fazer isso, né? Porque isso também tem que estar de acordo com o que você está falando, com as emoções que você está sugerindo no verso. Então, não basta você ficar repetindo esse, mas isso aí tem que ter alguma lógica, né? Então, isso também é melopeia, né? Então, Shakespeare é mestre nisso, e Camões também. Então, melopeia envolve muito mais coisa além de se o verso é martelo, se é heróico, etc. Não é só isso. Ok? Então, feita essa observação, aqui tem bastante figura ligada a sons, né? E voltando então para a gente ver que crise é essa aí, né? Que turbulência é essa que o poeta está passando. Então, ele está falando com a esperança. O que ela espera? Ela está desesperada. Desespero. Aqui é importante ver que não é desespero, tá? Desespero. É ela que está falando isso. E por que ela está desesperada? Porque houve uma mudança. Ou seja, uma paixão repentina, de repente. E agora ele vai falar com a vida. E vós, vida, como estáis? Sem esperança. E a gente acabou de falar com ela, né? E ela falou que estava desesperada. Ou seja, a vida está sem esperança, porque a esperança está em desespero, né? E o coração, o que ele tem a dizer? Muito quero. O coração, que é íntimo do amor, ele fala real. Então, a causa disso aqui é o fato de que o coração muito quer alguma coisa. A gente vai ver, inclusive, que esse poema está permeado por uma ideia também, mais uma vez, de paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ele está falando que ele está em desespero e que ele está sem esperança, ele não está exatamente sem esperança porque ele ainda quer. E ele, em alguma medida, ele está falando que está sem esperança, mas ao mesmo tempo ele tem esperança. E, inclusive está sendo dito nessa nota: amará contra toda a esperança. Então isso é um pouco paradoxal, né? E aí ele vai falar com a alma. O que ele fala com a alma? O que você sente? Que o amor é feroz, né? Que o amor é fero, né?
E, enfim, como viveis? Sem confiança. Então tá sem esperança, sem confiança. Né? Ok, tá sem confiança e quem vos sustenta? Uma lembrança. Então aqui recorre, né, a ideia aí da memória. Né? Então, isso que ele quer muito é algo que ele lembra, né, e que causou um impacto. Só nela esperais, só nela espero. Então, um desejo só, uma perspectiva só, uma pessoa só. E aqui ele está falando só com a alma daqui para frente, né? Ele está falando um diálogo que a partir daqui se direciona à alma, né? Em que podeis parar nisto e que estou? O que é isso aí, né? Onde você está? Em acabar a vida, ou seja, já é um estado mórbido. Então, chegou a esse ponto. E você tende isso por bem? Você tem isso como um bem? Acabar a vida por causa desse desejo? Ele fala, não tem opção, é o amor que o quer. Quem vos obriga assim? Saber quem sou. E quem sois? Quem de todo está rendida? Então aqui quem está rendida? A vida, né? Ele está falando, né? E acabar a vida. E aqui ele está falando com a alma, né? Então a alma tem, né, aquela vida, né, rendida a esse objeto, né? Para o qual se direciona o desejo. Okay? E a quem rendida estás? A um só querer. Então, é um desejo só. Né? Ok? Então, tá aí. Essa é a ideia. Você observa que tem a ideia do paradoxo. Então, ele não tem esperança, mas ao mesmo tempo, quando você lê o poema, você percebe que, na verdade, ele tem esperança. Né? Até para estar falando dessa forma. Né? Porque, no fundo, ele tem esperança falando que não tem esperança. Né? Então, ele está, em alguma medida, se fazendo de pobre coitado, mas no fundo ele tem grandes esperanças de obter, né? E é isso que ele está falando que faz o amor. Inclusive a gente viu isso nos outros sonetos. Né? Então tá aí a figura do paradoxo, e a gente também pode pensar aí que tem a figura da personificação. Né? Ele tá personificando os próprios sentimentos e impulsos. Né? E por último, a gente tem que analisar essa ideia dos sons. Né? Então, o poema está cingido de sons. Né? Então, são vários sons que constroem, né, a ideia através desse formato de diálogo. Acaba ficando um pouco dramático também. Então, tá aí, muito diferente, muito singular essa estrutura do Camões. E fica mais se a gente observar a estrutura em si. Né? Essa parte a gente já fala bem rápido. Então, quartetos, rima interpolada, então desespero, quero, fero, espero, mudança, esperança, confiança, lembrança. Então, ABBA. A gente vai ver, na análise dos versos, que ele mantém isso aqui também na escolha dos versos. E isso vai ser semelhante ao próximo verso, próximo soneto que a gente vai ver. Ok? Então, guarda essa informação. A gente vai ver que é uma estrutura bem interessante, bem especial que ele usou aqui, na escolha dos versos. E aqui CD. Né? Estou, sou, vida, rendida, querer. Vamos ver os versos então. Que esperais, esperam. Isso aqui é o martelo, né? Terceira e sexta. Quem disso a causa foi? Sexta, heróico. Vós, vida, como estáis? Ou seja, sexta, heróico. Que dizeis, coração? Terceira e sexta, martelo. Ou seja, martelo, heróico, martelo. Percebe que aqui ele já fez a mesma estrutura interpolada. Então, ABBA na rima e ABBA também no verso. Né? Martelo, heróico, martelo. Ele faz isso aqui também. Então, que sentis alma voz, martelo. E enfim como viveis, heróico. Quem vos sustenta ló, heróico. E soné l'esperais, terceira e sexta, martelo. Então, martelo, heróico, martelo. Então, ABBA, tanto na rima quanto na escolha dos versos. Né? Então, isso é bem interessante. Ele faz essa estrutura aqui e no próximo, como a gente vai ver. Tá? E aqui, nos tercetos, em que podeis parar, isso aqui é um heróico, né?
Em que estás vós? Em acabar a vida. Esse aqui é um verso que é diferente, porque ele é um sáfico. Inclusive, ele é um sáfico puro. Ele não dá nem para falar que ele é ou sáfico ou heróico. E ele, quando você lê o poema, ele quebra um pouco o ritmo. Justamente porque ele é muito diferente de todos que vieram aqui. Então, você percebe que ele é um puro sáfico, né? Em que estás vós? A quarta aí. Em acabar, a oitava, né? Qual que seria a sexta aqui? Seria o A. Mas esse A não tem nenhum acento, nenhuma cesura, né? Em que estás vós? Em A. Esse A aí tem alguma cesura, algum acento? Não, né? Acabar, o acento está na última sílaba, né? Acabar. Esse A não tem nenhuma, né, cesura. Então esse é um sáfico, né? E depois, itendê-lo por bem, aquele tendê-lo ali, ó, uma forma meio arcaica. Então, itendê-lo por bem, terceira e sexta martelo, né? Quem vos obriga. Aqui vocês vão ver que aqui tem essa primeira e a última aqui. São. Essa sim, você pode falar que ou é heróico ou sáfico. Então, quem vos obriga sim saber quem sou. Então tem a quarta, a oitava e a sexta também. Mas aqui eu diria que é um heróico, porque a sexta é bem importante aqui, que é esse assim. Né? Quem vos obriga assim saber quem sou. Aqui, como você tem essa cisão aqui no meio do poema, né? Então todos eles têm essa interrogação, então aqui é muito importante, então essa sexta acentuada aqui ela é muito importante, apesar de ter na quarta e na oitava, né? Eu diria que é um heróico, isso aí, né? Isso acontece aqui também, mas só que o fato é que o A não é acentuado, né? Apesar de ser uma interrogação também, então, mas só que o A não é acentuado. Aqui, a cesura está justamente aqui, no meio, né? Então, eu diria que é um heróico, né? Depois, e quem sois? Quem de todo está rendida. Esse aqui, e quem sois? Quem ditou, ou seja, terceira e sexta martelo, né? E por último, a quem rendi destais a um só. Então, quarta e oitava, mas aqui é igual a esse primeiro aqui. Então, a do meio, né, do poema aqui, tem uma grande importância, onde está a interrogação, então, diria que é um heróico. Ok, então, esse é o soneto. A gente pode também só recapitular, isso aqui é um mosaico, né? Então, a estrutura é muito impactante. Ele fez um mosaico aí com os versos, né, e com a estrutura, perguntas e respostas, para traduzir essa ideia de desespero, de desalento e de turbulência. Agora vamos então dar uma olhada no próximo soneto para ver as semelhanças e diferenças. Tá aí, então, o segundo soneto. Esse é um soneto famoso do Camões, o soneto Eco, o Eco Sonnet, ou soneto de eco, como está aqui, né? Então, é um soneto famoso, um dos mais famosos, né, do Camões. E aqui tem uma estrutura totalmente diferente da anterior, né? Mas também é diferente de todas as outras, porque vocês vão ver que é um soneto que tem um cenário, né? A gente não tinha visto, até aquelas análises que a gente fez, um soneto com cenário, propriamente. Vamos fazer então a leitura, depois a gente fala um pouco dele. Então, vamos lá. Antes da gente fazer a leitura, uma observação. A gente, daqui para frente, daqui para as próximas análises, a gente vai começar a subir um pouco a dificuldade também nesse aspecto de leitura. Tá? No anterior não pôde ser feito isso porque era uma estrutura ali com perguntas e respostas, né? Então não tinha como fazer isso. Mas aqui, quando você vai ler poesia, você não pode parar. Você tem que ler o verso e continuamente, tem que ser um fluxo contínuo. A não ser quando tem uma vírgula, por exemplo, né? Mas quando não tem, tá, que você tem que ler assim: quando deixavam o verde pasto as cabras. Não pode falar assim: quando deixavam, aí faz uma pausa, tem que ser contínuo, né? Então como a gente estava vendo outros aspectos, a gente não tinha ainda feito essa observação, mas daqui para frente a gente vai começar a também observar isso na hora da leitura, tá? Então vamos fazer uma leitura contínua, observa isso também, tá? Vamos lá então. Na metade do céu subido ardia o claro almo pastor, quando deixavam o verde pasto as cabras e buscavam a frescura suave da água fria. Com a folha das árvores sombria, do raio ardente as aves se amparavam. O módulo cantar de que cessavam, só nas roucas cigarras se sentia.
Quando liso pastor, num campo verde, na tércia crua ninfa só buscava, com 1000 suspiros tristes que derrama. Por que te vás de quem por ti se perde? Para quem pouco te ama, suspirava. E o eco lhe responde, pouco te ama. Perceberam então a fluidez, né? Quando você lê, não, o poema tem que ser fluido, até pela importância do que a gente falou, que é a melopeia, né? E, bom, tem essa questão da melopeia, a gente falou na outra análise, né? Fanopeia também. Esses são termos arbitrários, né? Especificamente do Ezra Pound, né? Então, são termos que a gente não precisa também, não são verdades absolutas, né? A gente não precisa sempre trabalhar com isso, mas são termos apropriados para falar desses assuntos. Então, se você perceber, ele tem razão. Por exemplo, falando desse poema aqui, ele tem um cenário, como vocês puderam observar, então ele tem muita fanopeia, né? Então ele recapitulando, né, o que é a fanopeia. Então, quando você lê um poema, né, ou qualquer coisa, a sua imaginação tem que criar a figura disso que você está lendo. Então, quando você lê aqui as cabras, né, andando ali num pasto verde, você está lendo isso e a sua imaginação tem que fazer esse quadro, né? Então, o poema, quando ele tem muita fanopeia, é quando ele é muito rico nas imagens, né? A construção, né, do verso, dos sons que eles evocam, né? Tudo se encaixa de uma forma que quando você lê, a imagem surge límpida na imaginação. Então, são os poetas que têm bastante fanopeia. Então, esse poema aqui, ele é muito importante nesse sentido. Então, vamos observar. Na metade do céu subido ardia o almo pastor, ou seja, o sol, né? Então, o sol estava na metade do céu, ou seja, era meio-dia, um dia bem ensolarado, e aí ele pinta esse cenário bucólico, né? Então, cabras que estavam deixando o pasto verde, indo em busca da água de um riacho que tinha ali perto. Isso você lê e você tem que imaginar esse cenário, né? Ali também é um bosque, então tem algumas árvores, né? As árvores, onde as aves buscam ficar na sombra, porque o raio está ardente, né? Meio-dia, como a gente falou. E elas não estavam nem cantando, quem estava cantando era as cigarras, né? Cigarras estavam cantando ali naquele cenário bucólico. Ou seja, aqui foi só uma pintura de um cenário, ele não falou de emoção nenhuma, você que tem que imaginar tudo isso. Nesse cenário também tem um outro pastor ali, se o sol é um pastor, tem esse pastor de fato aqui que chama Liso, né? E que esse cara, ele está ali no Campo Verde também, e ele está em busca de uma ninfa que chama Natércia. Isso eu achei interessante, inclusive nessa nota aqui esclarece que Natércia é um anagrama para Caterina. Então não sei porque o Camões fez isso, mas ele cifrou, né, o nome da Caterina em outro nome aqui que Natércia, então talvez ele não podia falar o nome da Caterina, ele usou esse código, né, para falar dela, então Natércia, né? Então o Liso buscava a Natércia com 1000 suspiros tristes, ou seja, ela pelo visto não gostava muito dele, né? E aí o Liso fala para Natércia: por que te vás de quem por ti se perde? Por que você se vai de mim, né? Sendo que eu me perco por você, ou seja, por que você foge de mim, né? Eu que gosto tanto de você, que me perco por você. Então é isso que ele está falando para ela, né? Por que você está fugindo de mim e indo para quem pouco te ama, né? A Natércia está indo para quem pouco ama ela, né? E desprezando quem gosta dela, né? Essa é a pergunta dele. E o eco responde: ela pouco te ama. Ou seja, então ele recorre aqui a essa ideia do eco, né? Então uma figura da mitologia grega. Então, se ele gosta muito da Natércia e a Natércia pouco gosta dele, né? Os dois estão correndo atrás de alguém que os despreza, né? Então, ele correndo atrás da Natércia e ela não gosta dele, e ela está correndo atrás de alguém que não gosta dela também, né? Então, por isso que dá para fazer o eco aqui, né? O eco, essa figura da mitologia. Então, pequeno resumo, né? Então, ela era uma ninfa que ajudava os Zeus, o rei dos deuses, né, a cometer adultério. Então,
Porque ela falava quando o Zeus, que era um deus que cometia muito adultério, ele pedia para Eco distrair a esposa dele enquanto ele fazia lá as estripulias dele. E como que a Eco fazia isso? Ela fazia a esposa do Zeus, né? Hera ou Juno, ficar distraída, porque ela falava muito, ela tagarelava. Enquanto ela estava tagarelando, o Zeus estava traindo, né, a esposa. E a Eco fazia isso conscientemente, de propósito, né, a pedido do Zeus. Quando a esposa do Zeus descobre isso, ela fala: você está fazendo isso, então você vai ser punida. Você vai perder a sua voz. Daqui para frente você só vai poder falar, quando você estiver conversando com alguém, a última palavra que for dita para você. Então ela perdeu a voz e ela só podia repetir o que a pessoa estivesse falando com ela, a última palavra, né? Aí o que acontece é que ela um dia está num bosque e aí ela encontra Narciso, tá? Outro personagem mitológico. E ela se apaixona por Narciso e tem um diálogo bem estranho nessa hora, porque ela só pode falar a última palavra. Então ela está escondida, né, atrás das folhas da relva. E o Narciso percebe e fala: quem está aí? Ela responde: aí. Ele vai falando várias coisas e ela sempre repete a última palavra. Até que ela se apresenta, ela sai de trás das folhas e o Narciso olha para ela e não gosta. Ele simplesmente rejeita ela, não gosta da aparência dela. E aí ele vai embora. E com isso a Eco fica muito decepcionada e envergonhada. Então ela foge para uma caverna e aí ela se torna a própria caverna. Ela se condensa ali nas rochas e todas as cavernas sempre tem essa figura da Eco. E quando você fala alguma coisa na caverna, ecoa, né, a última palavra que você falou. Então vem daí, né, essa ideia toda. Isso é um mito, né, que vem lá da Grécia. Então, que explica por que as cavernas têm esse problema, né? Esse problema não, mas essa característica. E o Camões usou isso aí nesse último terceto aqui. Então, a pergunta do Liso, né? Por que na terça você vai para quem pouco te ama? O Eco responde: ela pouco te ama também. Então, tem um poema do Drummond que tem essa ideia. Uma pessoa que não gosta da outra, que não gosta da outra, que não gosta da outra, então ninguém se gosta. Então, daí, a pessoa gostar de quem não gosta dela, né? Essa é a ideia do soneto Eco. Aí algumas imagens, aqui também tem algumas figuras, por exemplo, uma figura que a gente pode destacar é o hipérbato, né? Que o hipérbato é você pegar uma oração e você quebrar ela, né, sintaticamente. Então, você muda a ordem dela natural. Então, pega aqui, por exemplo, deixavam o verde pasto as cabras. Ninguém fala dessa forma, né? Se a gente for falar, a gente vai falar: as cabras deixavam o verde pasto, né? Ou aqui, ó, do raio ardente as aves se amparavam. Se a gente for falar isso no dia a dia, a gente vai falar: as aves se amparavam do raio ardente. Do raio ardente vem depois. Mas geralmente nos poemas, nos sonetos principalmente, isso é muito, muito comum, a figura do hipérbato. Até para encaixar o verso, né, tudo. Então, às vezes acaba sendo muito importante isso aí. Por último, a gente fala da estrutura. Então aqui, ó, na metade do céu, ou seja, martelo, o claro amo pastor, sexta, heróico, o verde pasto as cá, sexta, a frescura a suar, terceira e sexta, martelo heróico, heróico martelo, de novo, né, que nem a gente viu no anterior, com a folha d'azar, martelo, do raio ardente azar, sexta, heróico, o módulo cantar, sexta, né, também heróico, só nas roucas cigar, martelo. Então, A, B, B, A, assim como as rimas, como vocês estão vendo aqui. Então, ele manteve a mesma estrutura do outro no soneto. Então, o mesmo mosaico, como eu tinha falado. E aí, aqui ele faz o seguinte: quando li o pastor, martelo, na terça cruanim, heróico, com 1000 suspiros tri-heróico. Aqui, porque te vás de quem por ti, porque te vás de quem por ti se perde. Isso aqui é um sáfico, não? O vás é a quarta, o ti é a oitava, e tem bastante ênfase neles, né?
Porque te vas de quem por ti se perde. Para quem pouco tchan. Terceira e sexta, martelo. E por último, e o eco lhe responde, heróico ainda. Tá, então, essa é a estrutura, né, desse segundo soneto, soneto eco. E tem também bastante, tanto melopéia quanto fanopéia, né? Então, os dois sonetos aí, eles têm uma estrutura parecida e sonetos muito bonitos, né? E a gente vai treinar bastante, então, essas características nesse, e assim como a gente treinou nesse, e nos próximos também.